A gente queria saber um pouco da sua trajetória, quem é você e como você se apresenta. Olha, eu comecei na arte com os meus 13 anos, né? Foi fazendo teatro em presa. Simulávamos acidente através de comédia, né? Eram dois palhaços que ficavam simulando os problemas que os funcionários teriam se não utilizasse os equipamentos de proteção individual. Então eu já comecei com os meus 13 anos nessa caminhada aí do teatro e da arte. Você tem quantos anos hoje, Walter? Atualmente eu tenho 37 anos. Você sabe dizer, você se lembra de como e por quê, quando foi que a arte ou essa vontade de atuar te encontrou? Olha, eu sempre fui uma criança meio fora da caixinha, né? Então a minha vida inteira eu sempre fazia coisas que eram meio estranhas. Conversar com um cabo de vassoura, acreditar que a minha galera que estava me assistindo era as plantas do jardim da casa da minha mãe. Então, assim, sempre fui uma criança que não tinha muita comunicação com outras crianças. Eu tinha mais interação com o meu irmão, né, que a gente fazia essas simulações de histórias, de filmes e tudo mais. Né, eu que botava ele para fazer isso, né, os meus primos também, né, tipo, praticamente uma obrigação, que a minha brincadeira era sempre encenar algo. Né, então, assim, a minha vida inteira, desde então, eu me identifico não só com a arte e teatro, mas com a dança, com fundição artística em Cera Perdida, que são esculturas de praças, pintura artística também. Então, assim, a arte me atrai. Né? Então, eu gosto bastante de tudo que se refere à arte. Walter, gostaria de saber algumas coisas sobre a sua formação. Onde você estudou e como que as suas particularidades da sua trajetória em relação à arte. Sim, olha, o meu estudo começou na Prefeitura de Santana de Parnaíba com o professor Márcio Turaci. Tanto que foi por intermédio deste professor que eu tive a oportunidade de fazer teatro em presa, que é, como eu havia já falado para vocês, que é a simulação de acidentes, né? Comecei a estudar com o Márcio Turaci, depois eu comecei a estudar com o diretor Edmilson Andrade, que é o diretor do espetáculo Drama da Paixão, que ocorre no centro de Santana de Parnaíba, e logo depois, com o Edmilson Andrade, eu comecei a atuar na equipe Vivian Lazzarini, que era já um teatro mais voltado com dança, não chegava a ser musical porque não tinha música ao vivo, né? Então, e fiquei durante 5 anos trabalhando e atuando na companhia Vivian Lazzarini. E depois eu comecei a estudar com a Maísa Tempesta, que ela já atua mais na área de musical, né? Então nunca foi diretamente para o estudo. Eu sempre participei de audições, eles gostavam do meu perfil, e com isso eu já estudava o personagem e já ia direto para a apresentação. E com o tempo eles iam me ensinando e eu já ia atuando. Quais foram os maiores desafios que enfrentou ao iniciar sua carreira artística? Como você obteve sucesso para superar esses desafios? Olha, o principal desafio foi superar os meus próprios limites, a minha insegurança, a incerteza de que o elenco iria gostar da minha atuação, ou até mesmo do meu perfil, pois eu sou plus, né, e como um ator que tem esse corpo gordo, dificilmente tem uma autoestima 100%, nem 70%, eu acho que menos de 50%, eu estou falando de mim. Né? E por conta dessa insegurança, esse foi o meu primeiro desafio. E é por isso que quando eu ia participar de qualquer audição, eu ficava, não vai dar certo. Então, essas vozes no meu ouvido. E claro que de quebra, né, nós temos os diversos obstáculos. Né? Eu comecei muito jovem, então eu não tinha carro, eu tinha que pegar transporte público. Então, normalmente termina muito tarde as audições. Então, a volta para casa era um desespero. Né? Tipo, o que é mínimo se torna
um master, né? É só uma senhora atravessando a rua. Eu já vi um bandidão com várias armas. Né? Não, é só uma senhora mesmo. Ou quando realmente ocorria isso. Né? Então, a volta para casa, que era complicado. Na parte da audição, quando não passava, tinha que voltar para casa com toda aquela frustração. E a tentativa, de novo, de um novo teste. Você chegou a comentar que em diversos momentos você chegou a dormir nas rodoviárias por conta do tempo longo de audição, é isso? Sim, isso mesmo. Eu cheguei a dormir, não foi só uma vez. Quando eu tive um pouquinho mais de condição financeira, eu conseguia pagar um motel, sabe aqueles purgueiros? Que custavam R$20. Aí eu entrava obviamente sozinho, que era para dormir mesmo. Mas quando eu não tinha dinheiro, eu dormia nas rodoviárias, sim. Rodoviárias a rodoviária Tietê, nossa, ali era praticamente o meu quarto. Aí quando dava umas 5 da manhã, que já era, iniciava, né, os transportes, eu conseguia voltar para casa. Walter, você estava falando do teatro empresa. Sim. Eu não conheço, eu nunca ouvi falar. Você poderia explicar melhor? Existe ainda? Foi uma coisa que já não existe mais? Como que funciona isso pra gente? Por favor. Olha, quem me convidou foi o professor e diretor Márcio Turassi. Ele tinha uma parceria com empresas e as empresas elas têm aquele projeto CIPAT, né, que motiva os funcionários a utilizar os EPIs, que é equipamento de proteção individual. E para ficar de uma forma mais dinâmica, pois palestras logo 6, 7 horas da manhã, eles já estavam tudo dormindo. Então o Márcio, bom, eu não sei se ele foi o idealizador, mas foi ele que me convidou, né? Ele teve essa ideia de tornar essa palestra algo mais criativo, né? Então nós tornávamos essa dinâmica dos acidentes possíveis, se eles não utilizassem os equipamentos, de uma forma mais engraçada, né? Então nós contávamos piada de coisas que os próprios funcionários cometiam, né? E com isso eles davam risada, eles se divertiam, participavam também da peça teatral, né? E saíam com uma mensagem de: se você não utilizar os equipamentos de proteção individual, vai acabar igual aquele palhaço que contou a história para você. O quanto você considera a arte um elemento também político na nossa ação como artistas? Nossa, é assim, tipo, 100%. É a voz do povo, é a voz das pessoas. Houve uma época que não tinha, nós, que é da ditadura, não tínhamos o direito de simplesmente falar o que pensávamos, né, na televisão, ou até mesmo no rádio, né, que na época não tinha internet em si, né? Então, era utilizado o teatro, a música, a arte. Era uma forma de protesto, era uma forma de contagiar as pessoas, né, e abrir os olhos, né, das pessoas com os erros que a política cometia e comete até os tempos atuais. Né? Então, o teatro, a dança, a música em si, ela é uma ferramenta muito importante para abrir os olhos da população. Qual é a sua percepção das políticas públicas no que se refere ao teatro? Olha, já foi pior. Né? Convenhamos que melhorou pouco, muito pouco, mas só que temos mais direitos de nos expressar. Então nós estamos no caminho, né? Tem muitos obstáculos? Claro que tem. Né? Tem muita dificuldade para nós artistas, meu Deus do céu, muitas dificuldades. Mas só que melhorou. E eu agradeço muito aos atores que já passaram por esse trajeto, né? Por essa dificuldade. Vamos dar um exemplo aí da nossa amada Dercy Gonçalves, que ela começou com uma comédia incrível, que abriu os olhos das pessoas, consequentemente abriu portas para muitas pessoas, né? Então, entre ela e entre outros artistas do passado, que nos dá possibilidades positivas no nosso presente. De que forma a sua fé influencia ou influenciou hoje, né, o seu trabalho artístico?
Olha, influencia 100%, porque eu tenho muito temor, né, à Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles são a minha principal cobertura, proteção e a minha maior motivação para continuar nessa área teatral, né? E eu sempre faço as minhas orações, eu sempre procuro pedir direcionamento para Deus, porque, infelizmente, pelo menos a arte que eu estou próximo, beira o assédio, sabe? Beira o desrespeito, né, com nós, artistas. Então tem que pedir muita direção e proteção do próprio Deus para continuar essa trajetória na arte. Você consegue destacar uma característica sua, ou até mesmo uma habilidade, que acredita ter sido essencial para você avançar o seu processo enquanto artista? Sim, as minhas características físicas como vilão. Até porque as principais oportunidades que eu tive nessa caminhada foi por conta do meu perfil, né? Então, nas audições, aquele lá é grandão, ele tem uma voz meio estralada, ele tem um olho meio esbugalhado, uma cara meio grande, então ele ali serve para tal personagem. Então, se for ver na questão das características, né, atualmente, né, eu trabalho também com a área do horror, e então é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Muito bem. Inclusive, hoje você trabalha como ator no Hopi Hari, né? Isso mesmo. Atualmente eu trabalho como ator no Hopi Hari. Mas com relação a essas características de que você falou agora, você se sente de alguma maneira estigmatizado no seu fazer? Eu questiono muito o porquê, né? Podemos ver que não existe príncipes gordos, né? Não existe príncipes mais maduros, até porque os reis, na verdade, têm um naipe de príncipe, porque até o próprio rei, ele, se for ver em filmes, peças teatrais, principalmente desenhos da Disney, que é o padrão mundial, né? O que sai na Disney normalmente se torna regra aos olhos e à mente da maioria da população, né? Então não se tem um padrão variado para ser tanto príncipe quanto princesa, ou como até mesmo personagens que venham a trazer uma mensagem positiva. Normalmente são os gordos que são os vilões, ou até mesmo as vilãs, né? Então, esse tipo de marca, é como se marcasse o nosso perfil, do mesmo jeito que marca um boi com aquele ferro quente, né? Você é obrigado a ser isso. E podemos ser muito mais, não que isso me machuque, até porque eu sou apaixonado pelo terror, eu sou apaixonado por ser vilão, eu acho muito mais interessante, eu acho que combina até mesmo com a minha personalidade, porque eu sou o reverso, né? No meu dia a dia eu sou uma pessoa muito pacata, muito tranquila, até mesmo posso dizer sem graça. Aí de repente eu subo no palco, eu sou aquele cara odiado por muita gente, então acaba mudando totalmente a minha realidade. Então o Walter em si questiona o porquê, né? Mas é mais por questionar, não me incomodar. Conta mais um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho no Hopi Hari. Sim, eu comecei a participar do Hopi Hari por intermédio da Hora do Horror, que foi do ano passado, o Reinado de Cliff, que foi um tema que me chamou muita atenção. Eu sou apaixonado por esse tema medieval, né? E o Hopi Hari, ele tem um investimento muito forte, porque assim, questão de cenário é de alta qualidade. A mesma equipe que faz o cenário da Record são os mesmos que fizeram do Reinado de Cliff. Então, imagine a qualidade, os detalhes, tem requintes de detalhes, o figurino, maquiagem. Então, é uma empresa que investe. Depois da Hora do Horror, que são 3 meses de Hora do Horror, quem é o nosso diretor é o Anderson, né? Ele é muito experiente em Hora do Horror, né? Ele foi o diretor também do Play Center, que foi da Noite do Terror. Ele saiu do Play Center, né, e agora está atuando como diretor no Hopi Hari. Então, assim, ele
ele tem uma trajetória, ele tem uma bagagem, ele tem uma técnica única, né, que eu pude ter a oportunidade de conhecer participando da Hora do Horror. Depois de 3 meses, eles me convidaram a fazer mais um teste para ver se eu tinha o perfil para o Natal Mágico. Aí eu fiz o teste, passei, né, e fui o Papai Noel, né, do Natal Mágico do Hopi Hari. E depois de quase 3 meses de Natal Mágico, é aí que eles vão selecionando. Na Hora do Horror começa 150 atores, mais ou menos. Aí, para passar para o Natal Mágico, eles convidam normalmente 40 atores. Aí, do Natal Mágico, aí eles convidam alguns atores, que é em torno de, no máximo, 10 atores, para trabalhar fixo no parque. Né? Então, assim, esses eventos do Hopi Hari já é como uma audição, né, para a empresa avaliar a qualidade do ator, né, e com isso eles contratam os atores que têm o perfil daquele momento, que sabe qual é o complicado? E uma coisa que eu não gosto muito é de menosprezar o trabalho do ator, do artista. Então é porque o fulano é melhor do que eu. Não é isso. Na minha cabeça, no meu coração, eu prefiro ver por esse caminho. A empresa precisa de um perfil certo. Então é questão de perfil, é daquilo que eles precisam para aquela história em si. Né? Não quer dizer que o que foi escolhido foi melhor e o que não foi escolhido foi pior. É porque ele não tinha o perfil para aquela situação. Apenas isso. Você pode falar nos contar sobre um mentor ou figura de destaque que tenha sido de extrema importância em sua carreira artística? Sim, o Drama da Paixão. O Drama da Paixão foi um divisor de águas na minha carreira. O diretor Edmilson, ele via uma potência que eu não conseguia enxergar em mim. Né? Porque quando ele me convidava para um personagem, os personagens sempre tinham aqueles bifes de texto, que puta que pariu, eu não consigo nem memorizar meu nome direito, eu vou memorizar tudo isso. Né? Então me dava aquele pânico. E ele, né, com um jeito dele, né, que tem vezes que ele é meio bravo, né? Você já chegou a conhecer, né, Paulo? O Edmilson. Então, meio bravo, assim, tipo, que não é um pedido, é praticamente uma ordem, né? É para ser feito e pronto, esse é o seu personagem. Então, na marra, né, eu comecei a ver que sim, eu tenho capacidade, eu tenho como alcançar aquele personagem. Então, no Drama da Paixão, o primeiro personagem foi o Golias. Né? E o primeiro tema do Drama da Paixão sempre muda. Tem a primeira parte do Drama da Paixão e depois a continuidade, que é o nascimento, milagres, morte e ressurreição de Cristo. Aí é normal, é um padrão. Mas a primeira parte sempre muda. E, de repente, eu participei do tema que muda, né? Aí eu falei assim, que isso? Aí tá. O primeiro personagem foi o Golias. O segundo personagem que eu fiquei durante muitos anos foi o Caifás, que é o sacerdote Caifás, que ele participa de todas as cenas dessa parte da paixão de Cristo. Aí depois foi para o Tito Flávio Domiciano, que era o imperador que matava crianças. Né, para vocês verem, sempre personagens muito saudáveis. Nada canceláveis, né? Tudo muito fofo. Depois foi o Pôncio Pilatos, depois foi Herodes. Sempre muito fofos meus personagens. E assim, o Edmilson, é ele que escolhe os personagens, sabe? Então, eu sou muito grato e por isso que o Drama da Paixão foi, assim, um trabalho voluntário, que eu trabalhei durante muitos anos voluntário nesse espetáculo, e foi esse espetáculo que me despertou. Tipo, não, você tem capacidade, você consegue. E depois do Drama da Paixão que eu fui para outros espetáculos, que foi Teatro Gazeta, foi no Espaço Mackenzie, que também já trabalhei muito ali, no Santo Agostinho. Então eu ficava migrando ali na Paulista. E fiquei durante um tempo assim. Ô Walter, mas em algum momento você chegou ou pensou em desistir por algum motivo da profissão de ator? Então, eu já pensei em desistir, primeiro por conta do cachê que é baixo em alguns trabalhos, aí tem outros trabalhos que o cachê é vantajoso, né? Então essa estabilidade financeira
eu fiquei com tanto medo que eu comecei a me especializar em outras áreas de trabalho. Eu me especializei na massoterapia, né, porque me daria tempo para atuar na área teatral. Aí depois eu vi que não era suficiente a massoterapia, aí eu fui para radiologia, aí eu comecei a trabalhar em hospital, aí eu não tinha mais tempo para atuar na área que eu realmente sou apaixonado, que é a área da arte. Saí da radiologia. Foram 4 anos de estudo para eu simplesmente sair e me virar como vendedor de vasinhos em Campos do Jordão. Porque ali me dava oportunidade de ter tempo para fazer a arte que eu sou apaixonado em fazer. Aí depois eu voltei de novo para o hospital. Enfim, a minha vida sempre foi um vai e volta, vai e volta. Hoje eu estou 100% com a arte, né? Graças a Deus, né? Eu não gosto muito de falar valores de salário, enfim. Sim. Isso é questão da minha conduta, até mesmo de família e tudo mais. Sim. Mas só que eu estou muito confortável com o que eu estou recebendo atualmente na empresa que estou trabalhando, né? Está dando para me virar muito bem. Apesar dessas coisas, e se você não desistiu, e porque você diz que a arte te chama, onde é que o teatro te encontra, sabe? E como é que ele altera ou amplia a sua perspectiva de mundo? Olha, ele me encontra diretamente na alma, porque eu acho que a paixão pela arte vai além do físico, sabe? Vai além desse plano terreno. Porque quando eu estou naquele momento de me inteirar com um personagem, é uma sensação muito sagrada, sabe? Eu entro em um sagrado diferenciado. A minha raiz também, quando eu comentei com vocês que eu participei da companhia, né, de dança teatral, que é da Vivian Lazzarini, é uma companhia cristã. Então eu fiquei durante 5 anos trabalhando diretamente com esse tema, que o foco era alcançar a alma das pessoas, né? Então é nesse lugar que a arte me toca. Ela toca na minha alma, ela toca na minha essência, né? É ali que eu consigo ter a certeza daquilo que eu sou, daquilo que eu não sou, e da minha grande dúvida, que fica assim, tipo, o que realmente eu vim fazer aqui nessa terra? Então é esse questionamento que me faz procurar mais. Eu gostaria que você desse umas dicas assim, preciosas, valiosas, para quem está começando agora. O que você poderia falar para a gente? Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de errar. Nós somos artistas. Para nós não existe erro, existe sempre um grande improviso. Nós temos que aprender a improvisar na vida. Poxa, financeiramente não está dando, não desista da arte. Improvisa. Vai vender chocolate em metrô, vai vender água, dá um jeito para você não abrir mão do seu tempo. Nós temos que ter tempo para nos dedicar. Nós temos que ter tempo para nos empenhar. A arte, ela exige o tempo que... quanto mais tempo você tem para a arte, mais você colhe frutos, né? Então, não fique com medo. Parece que não vai dar certo. Mas no meio do caminho, você fica surpreso com as coisas que você consegue alcançar. Né? A arte, né? o teatro, a dança, televisão, enfim, o trabalho de comunicação é um trabalho árduo como qualquer outro. O problema de alguns atores é que eles romantizam muito essa parte de ser ator, a um ponto de autorizar que muitas empresas acabem te sobrecarregando, acabem te assediando, sabe? E até mesmo violando seus limites, por conta de medo de perder oportunidade. Nunca deixe as pessoas te desrespeitar, usando o que você é apaixonado, porque a arte nós somos apaixonados. E as pessoas usam a nossa paixão como cobaia, só para nos prender. Tipo, olha, eu não posso te pagar um cachê de R$500, mas é o que muitos faziam comigo, né? Mas assim, a obra é maravilhosa, a obra é incrível, o figurino de primeira qualidade, maquiagem de primeira qualidade, você vai poder usar isso como material do seu trabalho. E moral da história, eles utilizavam a minha imagem,
utilizava o meu trabalho e não me pagava nenhum cachê. Então, assim, e não foi só um trabalho que as pessoas utilizam a minha paixão como refém para usar o meu trabalho. Né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Não se permita ser refém na mão das pessoas maldosas. Porque tem muitas pessoas maldosas que querem utilizar a sua paixão para ganhar dinheiro às suas custas. O trabalho com a arte, claro, nós temos amor, temos respeito, nós vamos sempre enxergar a arte como algo sagrado, mas nunca se esqueça que é a sua vida profissional. Né? Então teve uma dedicação, teve um investimento, para depois, no meio do caminho, as pessoas te usar. Quais foram as suas experiências enquanto estudante? Qual foi a sua experiência acadêmica? Sempre foi com muito medo e com muita adrenalina, porque como eu já comentei com vocês, compartilhei que eu tenho dislexia, e eu fui saber só no fim da minha vida. Então, assim, a cada prova me dava ânsia de vômito, me dava náuseas, eu já cheguei desmaiado dentro do banheiro, por conta da prova. Quando os professores vinham fazer perguntas para mim, eu sabia da pergunta, estava aqui, mas só que não conseguia verbalizar. Né? Então, assim, a minha experiência acadêmica foi sempre uma grande tortura. Né? Então, e eu só fui entender depois que eu descobri o nome dessa sensação de tortura. Então, você artista, procure uma terapeuta, procure uma psicóloga, procure um psiquiatra ou uma psiquiatra, não sei. Procure se tratar, se cuidar, se conhecer, para não ficar com esse sentimento tão ruim. Nem todos têm esse problema, né? Que na verdade é uma doença e temos que reconhecer que é uma doença. Mas procura entender, né, antes de você começar a estudar. Né? Porque se eu soubesse antes, eu teria me aprofundado mais nos estudos. Porque um artista que não tem conhecimento é apenas uma latinha vazia com uma pedra dentro. Só faz barulho. O artista verdadeiro é aquele que procura ter conhecimento e se aprofundar nisso. Eu fico pensando como uma pessoa que tem a dislexia vai decorar texto, por exemplo, que acho que é uma coisa muito complicada, né? Então entrando numa área difícil, porque é uma coisa, né? Como que funciona tudo isso? Você foi para terapia, o que você fez? Como funcionou? Então, começou com a minha irmã, ela é psicanalista. Ela teve que estudar, terminar os estudos, começar a trabalhar. Aí, conversando com ela, ela falou assim, ó, Valtinho, você sabe que você tem algo que te barra a alcançar lugares mais, né, longe. Aí eu falei assim, você está falando sobre burrice, Juliana? Ela, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre barreiras. Aí tá. Claro, é minha irmã, então a gente tem uma certa liberdade para brincar. Aí ela falou assim, ó, conversando com você e te entendendo, você tem uma possível dislexia. Por isso é necessário você passar com uma psicóloga, né? Aí depois do conselho dela, eu passei em uma psicóloga. Aí depois tem exames de sangue, tem todo um processo. Né? Não é assim, tipo, eu acho que você tem. Não, tem que ter uma garantia. Que foi descoberto que eu tenho sim a dislexia. Né? E lidar com a dislexia e memorizar texto, cada um tem a sua estratégia particular. Né? A minha estratégia é colocar ritmo. Então eu coloco ritmo nos textos para eu conseguir memorizar. Claro que quem tem, né, tanto autismo, a dislexia, né, e entre outros, né, problemas, cada um tem a sua forma, o seu meio de lidar com isso. Então, a minha forma foi colocar ritmo nos textos. E com isso eu consigo memorizar. Os incentivos, as políticas públicas relacionadas à arte, como você vê isso, como que funciona isso e vamos dizer assim, se você tivesse uma varinha o poder de mudar a legislação, de fazer alguma coisa, o que você poderia fazer nesse? O que você acha que seria viável de se fazer? Né? A gente também, né, que a gente tem que unir para conseguir essas mudanças que são tão necessárias, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouco esse assunto. O meio político, ele não é só ruim para a área teatral, ele é ruim para todas as áreas do nosso país. Né? Estamos num momento que realmente estamos sendo roubados na cara dura. Né? E é uma vergonha, né, estar em um país tão rico,
rico de cultura, rico de conhecimento, rico de história. Nós temos raízes, temos artistas incríveis aqui no nosso país, né? Eu estou presenciando 3 artistas incríveis que estão aqui na minha frente, que estão finalizando os estudos para fazer história e para mudar muitas coisas aqui no nosso país. E, infelizmente, nós temos um país que não nos respeita. E eu não falo só entre nós, eu falo em um geral, né? Então, assim, precisa do nosso trabalho para continuar abrindo os olhos da população. Precisa muito da nossa criatividade, porque, infelizmente, o que eu vejo é que a política está usando as ferramentas da arte apenas para maquiar o erro deles. Eles colocam uma novela bem interessante, aí eles colocam um filme bem, sabe, assim, extraordinário, aí eles trazem, de repente, uma Madonna, ou quem sabe uma Lady Gaga lá no Rio de Janeiro, e com isso as pessoas vão esquecendo dos problemas que realmente tem, né? Então, assim, eles estão usando a ferramenta da arte para enganar a população e, infelizmente, a maioria cai nesse engano. Em vez de nós, né, como população também, usarmos o poder da arte para abrir os olhos das pessoas, né, para abrir os olhos para a verdade. Né? E eu vejo que nessa parte, nós, artistas, estamos ficando um pouquinho mirrados, estamos diminuindo. Se nós for observar muito bem os artistas do passado, que eles realmente encaravam, eles eram até presos por conta do mostrar a realidade, do expor a realidade. Né? E nos tempos de agora, as pessoas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro, em ficar milionários, sabe? E em fazer videozinhos de TikTok. Um artista formado, né? Não que eu estou questionando o vídeo de TikTok, muito pelo contrário. Os vídeos de TikTok também podem ser utilizados para algo muito bom. Tudo depende de como você utiliza a ferramenta, né? E também é uma arte. Mas só que o artista formado, que poderia ir além da dancinha do TikTok, também ter uma poesia, também ter uma encenação, também ter teatro, né, na internet, que essa é a nossa principal ferramenta nos tempos atuais, não. Fica mudo, calado, naquela esperança de ser o mais novo milionário. Né? Então, eu acho que é esse o caminho. Eu misturei um pouquinho a questão de política com nós. Mas eu acho que nós e política, queira sim, queira não, é um só. E não adianta a gente dispensar a política na nossa vida. Porque a política ela é importante. Ela é um dos remos para a gente continuar navegando nesse oceano gigantesco aí. Sobre a questão do excesso de tela que tem ultimamente, a criança já nasce com o celular na mão, né? E de repente acho que causa um desinteresse em ir conhecer a arte ao vivo e a cores. Como você está vendo essa revolução tecnológica toda em relação à arte? Está ajudando, está prejudicando? É esse o caminho ou estamos no caminho errado? Caminho totalmente errado. Ponto. Né, já estão motivando essa próxima geração a viver em uma escravidão, que é o celular. Né? Você não consegue enxergar mais um ser humano em desenvolvimento, que é uma criança, sem um celular. Né? A criança ela precisa de estar com o joelho ralado. A criança ela precisa, sabe, de viver a aventura de pular um muro e levar uma chinelada na bunda da mãe. A criança precisa de ficar galgando árvores. Ela precisa de fazer coisas de criança. Isso desenvolve não só a parte cognitiva, isso desenvolve o corpo, isso desenvolve o físico, sabe? E as crianças, se nós formos reparar, essa geração nova já está nascendo anêmica, sabe? Os jovens que estão próximos de mim, eles parecem tudo um bando de lesma, sabe? Eles não têm força, eles não têm força física, eles não têm força emocional, eles não conseguem lidar, sabe, com não, eles não conseguem lidar com o dia a dia, porque eles ficam com a cara enfiada na tela do celular, procurando essa liberação de adrenalina, de serotonina, tudo que poderia ser liberado para o nosso corpo, que fica aqui no hipotálamo, né, que é liberado para o nosso corpo, eles já estão liberando assistindo alguém pulando um muro, assistindo alguém tropeçando, assistindo crianças brincando,
Enquanto a criança está aqui parada assistindo as crianças brincando, essa criança ela está se perdendo. Então está sendo um abismo muito grande. Na minha opinião, criança não tinha que ter celular. Ela não tinha que tocar em celular. Tem que ter o momento certo para saber utilizar. Isso é só uma ferramenta. Isso não é um meio de sobrevivência. E o celular está se tornando um meio de sobrevivência. As pessoas estão vivendo pelo celular.